Leonardo Gonçalves se une a Kleber Lucas, Clóvis Pinho, MNMC, Sara Renata ao Cubo, Thiago Arraes, João Carlos e Dona Kelly para lançarem uma nova música de protesto contra Bolsonaro. Veja Leonardo Gonçalves explicando o que sua música quis falar. Hoje, na música que foi lançada, Messias, a gente vai colocar o link para todo mundo ouvir. O Felipe me fez chorar hoje, Léo me fez chorar porque, Jorge, como você falou, a arte sendo profética e a arte denunciando, foi assim um momento tão legal, e eu quero ficar com uma frase que o Léo disse: essa nova geração está se organizando. É isso, não é? Termina assim. Isso que está acontecendo aqui, muito embora nós não sejamos exatamente a nova geração, mas de alguma forma a gente está abrindo espaço para que essas pessoas falem, sejam ouvidas, e por isso que, assim, de alguma forma, esse grupo que participou conosco é tão heterogêneo e, ao mesmo tempo, tão homogêneo na visão ou naquilo, ou na contundência que defende aquilo que acredita. Então, fico assim super feliz de vocês terem aceitado o convite, de passar esse tempo conosco, e eu vou fazer o círculo. Ricardo abriu meditando, e eu quero fazer aquilo que... Posso só falar uma frase sobre a música? Uma frase você pode. Uma frase. É que assim, a música está organizada da seguinte maneira, porque ela quer demonstrar que isso que está acontecendo agora, o que a gente está chamando de resistência, isso sempre existiu. E sempre existiram dois cristianismos, um que é a favor do sistema, um que é contra qualquer sistema de opressão e de repressão. Então, essa tradição ela existe na Bíblia hebraica através dos profetas. Então, eu abro com os pastores, Ricardo Gondim, inclusive é um dos que faz a abertura, com o pastor Ariovaldo, com Ed René, com Nilson Gomes e com Edson Nunes, porque eu quero mostrar que a resistência ela começa nos púlpitos. Nós, da arte, a gente aprende, a gente se alimenta dos púlpitos e a gente leva a resistência para a arte. E aí eu termino com a minha fala apontando para uma tradição que existe há muito mais tempo. Eu poderia ter apelado para os profetas bíblicos, mas eu falei do Bonhoeffer, da Rosa Parks, do Martin Luther King, e citei alguns outros. E eu aponto para uma nova geração que está surgindo, que é uns 10 anos mais nova que a gente, Pava, e eles que estão se organizando, e é isso que me dá a esperança. Então, existe uma tradição. E aí eu estou inventando esse termo, que é o que eu chamo de síndrome Asterix. Quem conhece o desenho do Asterix, tem o Império Romano e tem um único vilarejo pequeno que está fazendo resistência. E há um poder, qualquer poder que se quer hegemônico, que se quer absoluto, qualquer resistênciazinha é uma ameaça. Então, às vezes parece que somos pequenos, que somos poucos. Primeiro que isso não é verdade. Se a gente olhar as pesquisas, a gente está falando de 30% dos evangélicos que não vão votar, 30%, talvez 35% dos evangélicos. Olha, com todo o pânico moral que está acontecendo, com tudo que está acontecendo, nós somos muitos, se são 60 milhões de evangélicos, a gente está falando de 20 milhões de pessoas, Sim. 23 milhões de pessoas, somos muitos. E, de alguma forma, em 2018 a gente estava mais desarticulado, mas em 2022 a gente está mais articulado, e é isso que me traz esperança. De alguma forma, precisava haver esse registro que vai ficar para a história, de certa forma, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que saibam que houve resistência relevante de dentro do evangelicalismo à extrema-direita religiosa que está se levantando no Brasil. Lindo demais. Agora veja a letra da música. Mundo em Cristo. Não, mundo em crise, me sinto Jesus tentado a se jogar dessa marquise, e o tentador, minha própria vaidade querendo me convencer a ser o dono da verdade. Só que a verdade preferiu morte de cruz do que viver aprisionado ao poder que o mal induz. É impossível ter o monopólio da luz, ela invade sala, cela, quarto e os olhos por trás de um capuz. Abaixe a arma, o mandamento é amar, não se armar. Perdoa Pedro e deixa Cristo por sua orelha no lugar para ouvir, refletir, repensar se sua atitude de votar tem sido para ele legitimar o ódio contra o seu semelhante que deve ser acolhido mesmo pensando diferente. Evangelho não é questão de esquerda ou direita, é questão de pensar se estou fazendo aquilo que Cristo faria e aceita. E a religião que Deus Pai aceita é aquela que cuida do órfão, do gay, do preto e da mulher. E já que é para seguir o exemplo, então é hora de nós expulsar esses mercadores do templo. Não tentarás ao teu Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele adorará.
A real é que eu tô triste, a gente não tá com raiva, a gente tá triste. Lugares em que tivemos experiências incríveis, pessoas com quem tivemos experiências incríveis, se voltaram contra a gente, questionam nossa fé. Dizem que não somos cristãos, e falam da gente como se não nos conhecessem. Como se já não tivéssemos partido o pão juntos incontáveis vezes e por anos. E tudo isso por causa de política, por causa de um falso pânico moral promovido pelos donos de igreja que tiveram o perdão de uma dívida de 4 bilhões de reais decretado pelo presidente da República. Alguém ali acha que com quase 700 mil mortos não foi capaz de uma palavra de solidariedade, um mínimo de empatia, um olhar sequer de misericórdia ou compaixão. E a gente que não é cristão, tá bom. Só que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente ama a Bíblia, ama cantar hinos, ama congregar, a gente tem fome e sede de justiça. Se alegra com quem se alegra e chora com os que choram. E o que a gente mais quer é o reino de Deus. Sabe aquele que Jesus disse que já era chegado há mais de 2000 anos atrás? O reino onde todos têm lugar na mesa. E seguimos uma longa tradição de cristãos. Martin Luther King, Bonhoeffer, Rosa Parks, Desmond Tutu, Dom Helder Câmara, Geusa Tames. A gente pode até não ser a maioria, mas não somos exceção à regra e muito menos uma anomalia. E somos muito uma multidão que não se pode contar. E viemos para ficar. E vejam bem, essa nova geração aí tá se organizando em